Excelentíssimos, sejam bem-vindos ao 18º episódio do podcast Entre Autos e Cafés. E, como de praxe, pega o seu cafezinho e vem com a gente para mais um episódio. E se tem um tema de processo civil, vamos dar continuidade aqui no processo civil só para relembrar. Então, a gente falou sobre recurso, sobre tutela, e o último episódio a gente falou um pouco sobre despacho, saneador, um pouco sobre a liquidação, um pouco sobre a parte de execução. Então, assistam os episódios anteriores de processo civil para você ganhar pontos essenciais para a sua prova. E se tem um tema de processo civil que muita gente subestima, é o juizado especial. Talvez esse seja justamente o perigo. No papel, ele parece simples. O juizado ele parece simples. Mais rápido, mais informal. Só que na hora da prova, a banca ela gosta de testar quem realmente entendeu as regras do sistema próprio do juizado especial. Ou quem entrou naquele modo, é CPC, vamos lá e vamos ver como que dá. Excelentíssimos, sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade, como muito bem disse o Andrés, ao nosso estudo de processo civil, fechando hoje processo civil. Vamos falar um pouquinho de juizado especial. E sobre os pontos que mais geram confusão em prova. Princípios, competência, valor da causa, necessidade ou não de advogado, dinâmica das audiências, ausência das partes, recursos e aplicação subsidiária do CPC. Apesar de ser uma matéria própria, de ter uma legislação própria, ser uma sistemática própria, isso tudo costuma ser cobrado dentro do Código de Processo Civil, então tomar cuidado, tá? E tudo isso com foco na lógica da Lei 9.099 e na forma como a FGV costuma transformar simplicidade em pegadinha. Perfeito. Então, no juizado não basta saber qual que o procedimento é mais célere, você tem que entender quando que a competência é obrigatória, quando que é facultativo, quando vai caber um recurso, qual que é o recurso, o que acontece se a parte falta da audiência, se os atos, como que funcionam os atos ali do juizado, e até onde o CPC ele pode entrar nesse microsistema, sem bagunçar essa lógica que o juizado ele traz. Perfeito. Então, pega seu café e vem com a gente, porque nesse episódio a ideia é deixar o juizado especial menos simples demais para estudar depois e mais tema dominado antes que a prova cobre. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e aproveita a oportunidade, clica no card que está aparecendo aqui para ver a playlist com os demais vídeos dos nossos episódios e vamos começar a cair de cabeça aí no estudo de juizado especial, Cível. Perfeito. Só para lembrando, né, como você já bem falou, olha, a gente já falou sobre ética, já falamos sobre direito constitucional, já falamos sobre direito administrativo, já falamos sobre civil, processo civil agora, e a gente vai dar continuidade, a gente vai falar ainda do trabalho, processo de trabalho, penal, processo penal, e algumas aquelas matérias um pouco menores, mas também a gente vai falar. Então, não deixe de se inscrever para você não perder nenhum desses vídeos que acho que é importante para a sua prova. Perfeito. Então, vamos lá começar nos juizados especiais. O juizado especial ele constitui um subsistema da justiça brasileira, regido por uma legislação específica, que é a Lei 9.099 de 95, e também pela Constituição Federal. A regra, né, a ideia do juizado especial é a resolução de causas de menor complexidade. Então, foi criado justamente para evitar com que o tribunal, né, a justiça comum, ela ficasse cheia de causas que poderiam ser resolvidas de uma outra forma, de uma maneira mais célere. Então, por isso foi criado o juizado especial. Diferente então, do procedimento comum lá do CPC, o juizado ele é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então, o objetivo principal é facilitar o acesso à justiça, permitindo procedimentos mais rápidos e menos burocráticos. Perfeito. Eu acho que, além desses princípios ali previstos no artigo 2º da Lei 9.099, a gente tem também a busca, sempre que possível, pela conciliação ou a transação. Ou seja, sempre a resolução dos conflitos de forma pacífica e de forma acordada entre as partes. Então, e esses princípios devem ser harmonizados com as garantias constitucionais e as normas do Código de Processo Civil. Então, é toda uma sistemática trabalhada
pontualmente, acho que cabe a gente falar um pouquinho de cada um desses princípios, né? Perfeito. Quer falar um pouco sobre a oralidade? Pode ser. A oralidade é observada com muito mais rigor do que na justiça comum. A maioria dos atos, quando a gente está falando de juizado especial, ele é verbal. E apenas o essencial é reduzido a termo. Então, em regra, você pode fazer sua petição inicial oralmente na secretaria. É admitido o mandato verbal ao advogado, exceto para alguns poderes especiais, a apresentação de contestação, embargos de declaração de forma oral. Então, a maioria dos atos que envolvam o processo do juizado especial, ele se dá de forma oral. A prova oral não é transcrita, em regra, ela pode ser gravada ali em fita magnética, ou hoje em gravações aí audiovisuais no ambiente de informática. A gente está falando de uma lei de 95, onde isso era um pouco menos presente, mas em regra, a maioria dos atos ela vai ser oral. Inclusive a sentença é dispensada a primeira parte, né? A parte do relatório. O juiz ele só precisa Perfeito. fundamentar e decidir. Ele não precisa relatar Sim. tudo o que aconteceu no processo. Então, essa é a ideia da oralidade. Perfeito. E também desse princípio da oralidade advém, então, o princípio da informalidade e da simplicidade. Eles buscam justamente essa redução substancial de termos escritos e termos formais. Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, os atos processuais eles são válidos sempre que preencherem as finalidades para os quais eles foram realizados, independentemente da forma. Além disso, não se pronuncia nulidade sem que haja prejuízo. Então, e outro aspecto também dessa simplificação é a dispensa de advogado em causas de até 20 salários mínimos perante o juizado especial. Perfeito. A gente tem também a economia processual, né? Que consiste na tentativa de obter os resultados almejados com o menor esforço possível. Embora seja um princípio geral do processo civil, inclusive constitucional, é, ele é acentuado nos juizados especiais para otimizar o procedimento, buscando realmente trazer cada vez mais essa informalidade, a simplicidade, a oralidade para dentro. Perfeito. E com a economia processual também advém a celeridade, que é essa finalidade destacada do sistema para garantir que a solução mais rápida aos litígios. Para assegurar, a lei ela veda, por exemplo, que provoquem o que alguns incidentes provoquem um retardo processual, como um reexame necessário em causa da fazenda pública. Em regra, intervenções de terceiros assistência eles também não são admitidos. Há também uma forte concentração dos atos, permitindo que a conciliação, instrução e julgamento eles ocorram numa única audiência. E acho que por fim cabe falar da conciliação, né? Que todo o sistema do juizado especial ele é estruturado para facilitar o acesso à justiça e resolver conflitos de forma consensual, de forma amigável. O juiz ou conciliador ele deve sempre esclarecer as partes sobre as vantagens da conciliação e os riscos próprios do litígio. Recentemente, passou-se a admitir também a conciliação não presencial, por meio de recursos tecnológicos de transmissão em tempo real. Perfeito, se adequando, então, o juizado se adequando aí à tecnologia também, né? Exato. Após, então, essa introdução dos princípios que regem o juizado especial, a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes para a sua prova. Por exemplo, a competência e valor da causa. A gente vai, acho que lá mais depois, a gente vai tentar trazer um pouco mais específico, mas aqui é de maneira só para você entender como que funciona o sistema. Por exemplo, no juizado especial civil, o limite para as causas de 40 salários mínimos. Então, se passou disso, vai para o comum. Mas se for abaixo, você pode optar pelo juizado especial ou pelo juizado comum. Já no juizado especial da federal ou da fazenda pública, o limite é de até 60 salários mínimos. E nesse caso ele é obrigatório. Quando tem, ele é obrigatório. Perfeito. E a gente tem também a questão das causas do próprio Código de Processo Civil, né? Os juizados cíveis continuam competentes para julgar matérias específicas, independentemente do valor, como ressarcimento por danos em prédios urbanos ou acidentes de veículos terrestres. Perfeito. Acho que a gente vai trazer depois mais para frente, lá, que acho que eu lembro que a gente tem um tópico que vai falar sobre essas matérias, né, específicas, mas é bem isso mesmo. Ainda tem alguns casos que, independentemente do valor, ainda continuam sendo julgados pelo juizado especial. Podendo ser julgado pelo juizado especial, né? Sim. A gente tem a sentença nos juizados, como eu trouxe, a dispensa do relatório. Então, artigo 38 da Lei 9.099 de 95,
A sentença deve mencionar os elementos de convicção do juiz em um breve resumo dos fatos, mas o relatório é expressamente dispensado. Perfeito. Entretanto, o dever de fundamentação se mantém rígido, né? Se mantém. Isso daí não tem como muito fugir, né? Apesar dessa simplicidade, as exigências da fundamentação, lá do previsto no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que veda essa fundamentação genérica, eles aplicam-se integralmente ao juizado especial. Perfeito. Tem o sistema recursal, quer falar um pouquinho pra gente? Esse eu acho que é um dos pontos que Sistema mais cai, né, recursal, cara? né? Um ponto, porque aqui a gente tem um recurso que difere totalmente do Código de Processo Civil, né? É um recurso próprio, é um recurso que só tem que no juizado especial, que é o famoso recurso inominado. Sem nome. Ele é um recurso cabível contra aquela sentença proferida no juizado. Diferente do processo comum, o preparo do recurso ele pode ser feito após a sua interposição. Então, lembrando que lá no processo comum, o preparo ele tem que ser comprovado durante o prazo para a interposição do recurso. Aqui não, aqui a gente faz a interposição e depois faz o preparo. Perfeito. Juizado especial não cabe RESP, então toma cuidado com isso. Após a interposição do recurso nominado e sendo julgado aí pelo colégio recursal, a súmula 203 do STJ, mais uma súmula protetiva ali do tribunal, não querendo admitir recursos, deixa claro que não cabe recurso especial contra decisões proferidas por turmas recursais de juizados especiais. Então, cuidado. Quando a gente tá falando de sistemática de juizado, falou em RESP, não cabe, tá? E, entretanto, o recurso extraordinário ele continua sendo admitido. Nos casos contra decisões ali de turmas recursais. Está lá na súmula 640 do STF. Pois o recurso extraordinário ele representa a última instância para questões constitucionais. Então, aí continua sendo cabível, nesse caso, o recurso extraordinário. E as decisões interlocutórias, em regra, são irrecorríveis quando a gente está falando de juizado especial. Existe a irrecorribilidade imediata de decisões interlocutórias nos juizados, para evitar a interrupção no rito célere, né? A gente está falando aqui da celeridade. Contudo, juizado especial federal e da Fazenda Pública admite-se recurso contra decisões que versem sobre tutela provisória. Então, tomar cuidado que a gente tem a separação do juizado especial civil estadual e federal e Fazenda Pública quanto à possibilidade de recurso para concessão ou inadmissão de tutela provisória e de urgência nos Perfeito. feitos afeitos ao juizado. Perfeito. A aplicação do Código de Processo Civil e também os negócios processuais dentro do juizado especial também acho que é um tema importante para a gente abordar. Como que funciona? É admissível, então, você já até falou no começo, né? É admissível a celebração de dos negócios processuais, ou seja, aqueles que são pactuados pelas partes, no sistema também de juizado. Então, o juizado ele engloba esse sistema dentro dele, e desde que, lógico, respeitado os princípios norteadores que regem o procedimento especial. Perfeito. É possível improcedência liminar do pedido. Então, é plenamente aplicável o artigo 332 CPC, que vai permitir ao juiz julgar improcedente o pedido logo no início, se este contrariar súmulas ou precedentes. Vai se aplicar também à sistemática dos juizados especiais, até porque é uma forma de resolver o processo de forma muito célere, né? Sim, é mais uma garantia da celeridade, né, da economia. E também aqui, apesar, né, dessa celeridade, dessa informalidade, é admitido o juiz utilizar de algumas medidas executivas atípicas, lá previsto no artigo 139 do CPC, inciso 4º, como, por exemplo, determinar algumas medidas indutivas, coercitivas, como multas, para garantir o cumprimento das decisões preferidas no âmbito do juizado especial. Perfeito. E para quem já trabalhou aí com o juizado especial da Fazenda, principalmente, a gente sabe que existe a suspensão dos processos em trâmite no juizado e no colégio recursal quando estamos diante de repetitivos. Então, processos em trâmite nos juizados devem ser suspensos quando houver determinação em regime de RDR, do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou de recursos especiais extraordinários repetitivos que tratem da mesma questão, havendo a determinação, o conhecimento da ação ou do recurso para julgamento e a determinação de suspensão, todos os processos, inclusive os do juizado, também devem ser suspensos, aguardando a decisão da causa maior. Perfeito, perfeito.
Eu acho que depois dessa introdução a gente vai tratar de alguns temas específicos que a gente falou lá já da competência, do valor, mas aqui a gente vai tentar trazer para vocês um pouco mais detalhado esses casos, porque até porque o juizado, a lei, ela não é tão grande, então dá para a gente tentar detalhar para vocês alguns pontos aqui. O juizado, quando ele vai cair na prova, em especial na OAB, ele cai de um jeito perigoso. Ele parece simples, mas às vezes ali a alternativa vem com uma pegadinha que, se você não prestar atenção, você perdeu um ponto bobo, como a gente fala. Exato. No sistema dos juizados, a competência, o valor da causa e a necessidade de representação por advogado possuem regramentos específicos que visam a simplicidade e a celeridade processual. Não esquecer, tudo que envolva juizado é simplicidade e celeridade processual à frente de qualquer outra. Perfeito. Então, o primeiro ponto que acho que é importante a gente falar é da competência nos juizados. A gente já falou mais ou menos para vocês esse critério do valor da causa, né, e da matéria, mas vai variar conforme se for juizado especial, se for juizado federal, se for juizado da Fazenda Pública. Então, isso daqui você tem que levar para sua prova e decor. Isso daqui não tem como fugir. Então, lembrar que no juizado especial, a competência é para julgar causas de até 40 salários mínimos. Já que estadual, né? Isso, estadual, juizado especial, civil, até 40 salários mínimos. E lembrar que ela é facultativa. Então, se eu quiser entrar na justiça comum, eu posso, é uma opção. Exato. E já o juizado especial federal ou o juizado especial da Fazenda Pública, eles têm o mesmo valor. O limite é até de 60 salários mínimos. E nesses juizados, a competência ela é obrigatória para causas que estejam dentro desse limite. Então, se está dentro desse limite, vai ter que ser no juizado especial federal ou da Fazenda Pública. Perfeito. E tratando agora das matérias específicas, temos a ressurreição do Código de Processo Civil de 73, porque o juizado especial civil vai continuar competente para julgar as matérias previstas lá no artigo 275, inciso 2 do CPC de 73, independentemente do valor da causa. Então, cuidado. Quando forem estudar, vai ter que achar o CPC de 73, achar lá o 275, inciso 2 e dar uma olhadinha. E ali vai ter como exemplo a cobrança de condomínio, ressarcimento por danos em prédios urbanos ou rústicos, honorários de profissionais liberais, acidentes de veículos de via terrestre. Essa competência é fundamentada na Lei 9.099 de 95, salvo engano, artigo 3º, inciso 2, e mantida pelo atual CPC de 2015, que garantiu a continuidade dessa competência especializada, afastando a necessidade de limitar essas matérias ao teto geral de 40 salários mínimos. Perfeito. Então, só anota. A gente está trazendo aqui para vocês, sem precisar pesquisar, quais são as matérias, então, que o juizado especial civil ele vai poder tratar independentemente do valor. Então, vamos lá. Cobrança de condomínio, ou seja, aquelas ações de cobrança de taxas condominiais e imóveis. O ressarcimento por danos, aqueles danos causados em prédio urbano ou rústico. Os honorários de profissionais liberais, aquela cobrança de honorários por profissionais liberais, técnicos, consultores. Os acidentes de veículos, que é aquele ressarcimento de dano decorrente ali de acidente de veículo de via terrestre, e também a cobrança de seguros relativa a esses acidentes de veículos também. Então, são matérias que podem ser cobradas no juizado especial civil, e independentemente do valor, ou seja, eles podem ultrapassar 40 salários mínimos que eles poderão ser julgados no juizado especial. Perfeito. Outro ponto que define competência no juizado, no geral, é a complexidade da causa. O sistema de juizados, novamente, vai pressupor a simplicidade da demanda. Se a controvérsia se mostrar complexa, o processo deve ser remetido à justiça comum. Então, se depender de perícia, citação por edital, existem algumas questões ali voltadas à causa. Pode ser uma causa de R$5. Se precisar de perícia para resolver essa causa, a gente está falando de uma causa complexa que o juizado não vai poder atuar. Vai ter que ser processado na justiça comum. Perfeito. Eu até esses dias eu achei um artigo, mas eu não consegui achar aqui para trazer na aula. Ele falava justamente da parte da perícia. Porque ele fala, geralmente, quando você entra com pedido de perícia, o juizado ele se nega incompetente e remete ao juizado comum. Uhum. Porém, tem algum artigo da Lei 9.099 que ele fala que é admitido perícia no juizado especial.
Eu vou até tentar achar aqui depois para trazer para vocês o artigo. E, salvo engano, tem algumas decisões do STJ que ele fala que o juizado ele não pode se negar a Simplesmente competência perícia, né? quando tem perícia. Por quê? Porque a própria lei fala que pode, existe nesses casos, ele pode dar prosseguimento. É quando é algo muito complexo que não vai poder ser feito ali no juizado. Mas eu acho que é interessante. É, lógico, é uma questão aí mais para uma segunda fase, mas é interessante, é algo interessante a ser pensado dentro das temáticas do juizado especial. Aqui eu consegui encontrar o artigo 35. Permite que, em casos simples, seguindo os princípios da oralidade e serenidade, ela é permitida a perícia, só que é uma perícia, ela vai ocorrer de forma informal e via técnicos de confiança do juiz. Então, não vai poder ser uma perícia complexa, né? Que vai exigir laudos extensos, longos prazos. Perfeito. Aqui, e eles também se baseiam nesse artigo 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos. Então, aqui, quando ele fala todos os meios de prova, então a perícia é aquilo, né? O legislador, às vezes, ele esqueceu de tirar a perícia, então fica essa interpretação. Mas o artigo 35 é bem claro, né? Ele diz aqui: Sim, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitido às partes a apresentação de parecer técnico. Não é necessariamente uma perícia, mas é uma inquisição, né? É voltada sim. ali na oralidade, é chamar o técnico para sentar na mesa de audiência e questioná-lo ali do qual o entendimento que ele aplica para o caso, né? Perfeito. Eu vou tentar achar essa decisão do STJ para vocês e daí a gente tenta levar no Instagram para Perfeito, vocês essa decisão, comentando bonitinho para vocês. perfeito. Bom, e acho que para a gente fechar, novamente a gente tem a possibilidade de suspensão por precedentes. Então, não esquecer. IRDR, recursos repetitivos que tratem da mesma matéria e determinem a suspensão, os processos do JEC e do Colégio Recursal também vão ser afetos. Perfeito. O valor da causa, como a gente já falou, é um requisito essencial na petição inicial e ele serve como parâmetro para a fixação da competência nos juizados. Então, as regras de cálculo. Para você, como que eu sei, então, qual que é o valor que eu vou ter que levar em consideração? Nós temos lá do artigo 292 do CPC, que ele fala que vai aplicar as regras gerais de cálculo. Por exemplo, a soma do principal e juros na cobrança de uma dívida, ou a soma das 12 prestações mensais em ações de alimentos. No caso de pedidos cumulativos, aquele que o valor da causa deve somar todos eles. Então, eu tenho que levar em consideração todas essas regras de cálculo para eu ter para verificar a competência ou não do juizado. Perfeito. E quando a gente fala de juizado, o juiz tem o poder-dever de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa, se verificar que este não corresponder ao proveito econômico perseguido pelo requerente, pelo autor ali da ação, tá? Então, verificado, o juiz, antes de determinar a situação, já tem o poder-dever de determinar a correção. Perfeito. E aqui, lembrar que o réu pode impugnar o valor em preliminar de contestação sob pena de preclusão. Preclusão precluiu o direito da continuidade aí, então, ao juizado especial. Perfeito. Então, o juiz, não verificando, não determinando a correção de ofício e não havendo a impugnação pelo réu, segue-se a partir dali o valor da causa atribuído pelo autor, né? Perfeito. E a gente tem os cálculos pela União, né? No âmbito dos juizados especiais federais, não ofende a Constituição a determinação judicial para que a União proceda aos cálculos e apresente documentos relativos à execução. Então, havendo a inversão, né? Às vezes o autor não tem os documentos suficientes, está em discussão uma questão salarial que não é possível a realização de cálculos sem alguns documentos que são afetos exclusivamente à União, o juiz pode determinar que a União proceda aos cálculos e demonstre de forma cabal se é caso de juizado especial da Fazenda Pública ou não. Perfeito. A questão também da necessidade de advogado e a representação é algo muito próprio do sistema do juizado especial, então é algo que vocês têm que estudar e entender. Embora o juizado ele busque essa simplicidade, essa representação técnica ela é exigida em alguns momentos. Então, por mais que eu possa lá e postular diretamente, em alguns momentos eu precisaria do advogado. Exato. Então, tá lá. Via de regra, nós temos a capacidade postulatória geral, que é a regra do CPC, ou seja, a parte ela deve ser representada em juízo por um advogado
regularmente inscrito na OAB. Então, aqui nós temos a capacidade postulatória geral, é a regra. No juizado especial, a regra é você poder postular sozinho. Mas existem casos que você vai ter que ter um advogado. Por exemplo, na audiência de conciliação e mediação, as partes elas devem estar obrigatoriamente acompanhadas por seus advogados ou por defensor público. A mesma coisa para representação e audiência, né? Perfeito. Né? A parte pode constituir um representante por procuração específica com poderes para negociar ou transigir. E o que acaba daí afastando a multa por não comparecimento pessoal nesses casos. Perfeito. E aqui, no tocante aos recursos, os recursos no sistema do juizado é permitida a interposição de recursos por via oral. Por isso que é possível o recolhimento do preparo posteriormente à interposição do recurso. Mas o preparo ele deve vir acompanhado das razões. E as razões necessariamente, obrigatoriamente, devem ser reduzidas a termo escrito e aqui por advogado. Porque daí dificulta um pouco a parte que não conhece, né, não sabe ali um pouco do direito, reduzir a termo esse recurso. Então, por isso que aí é uma exceção à capacidade postulatória. Geralmente, a Defensoria Pública, né, a parte que for representada pela Defensoria Pública, ela é beneficiária da justiça gratuita. E ela está isenta de preparo, que é aquele pagamento das custas recursais que a gente já falou lá no episódio sobre recurso. A Defensoria, que nesse caso, ela também pode atuar como uma corredora especial para o réu preso ou revel, citados fictamente que não tem advogado constituído. Perfeito. E a gente tem a postulação em causa própria. É permitido que a própria parte postule se tiver habilitação legal, ou seja, se for advogado. E outro ponto interessante, quando a gente fala de preparo no juizado especial civil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, você, para ingressar com uma ação no juizado, você não paga custas nenhuma. Ele é um processo que inicialmente é gratuito. Então não tem preparo, não tem as despesas processuais com citação ou qualquer outra despesa que possa discorrer durante o processamento. Porém, a parte que perder, além de pagar a taxa de preparo, tem que recolher todas as despesas, todas as custas e despesas processuais que incorreu durante o processamento do feito. Então, aqui, no nosso exemplo do Estado de São Paulo, tem que recolher o preparo de 4%, mais 1,5% de custas iniciais, mais eventual despesa para citação via postal, via oficial de justiça ou qualquer outra despesa que tenha incorrido durante o processamento desse feito. Então, toma cuidado com isso, porque senão o preparo é dado como insuficiente e o recurso é julgado deserto. E aí não tem nenhum processamento do recurso, né? Para análise dele. Perfeito. Perfeito, muito bem lembrado. Então, aqui o que é interessante? Acho que nessa parte que a gente falou, então, vocês têm que observar o limite de valor, essa tensão anunciado, quando vai falar em salários mínimos, para ver se não ultrapassa, até às vezes pode trazer um valor ali, você ficar esperto para ver se esse valor ultrapassa ou não 40 ou 60 salários mínimos, ou até 20 salários mínimos nas causas que daí eu vou precisar de advogado ou não, necessidade de advogado ou não, conforme o caso, conforme o valor, e também essa questão do rito mais simples, mas que tem essas regras próprias, então verificar se a questão está trazendo uma regra própria do juizado especial. Perfeito. Acho que a gente pode agora falar um pouquinho das audiências, a questão da ausência das partes e as consequências desses atos. E é um ponto que a FGV ama, né? Audiência. Quem faltou e o que porventura vai acontecer, né? Acho que é um ponto que a FGV gosta bastante quando se fala em juizado. Ou é o recurso nominado, ou é a audiência. Acho que são os pontos mais fortes aí de incidência em provas. E no sistema dos juizados especiais, a audiência de conciliação ou mediação é a regra fundamental para a resolução de conflitos, sendo orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade. O CPC é aplicado de forma suplementar, trazendo regras rigorosas sobre o comparecimento e as penalidades por ausência. Então, cuidado, tá, pessoal? Perfeito. A gente tem uma dinâmica da audiência nos juizados. Primeiro, a gente tem o ponto da tentativa obrigatória de conciliação. A autocomposição é extremamente valorizada, em especial no juizado, o especial também tem essa valorização. E essa audiência ela ocorre logo no início do processo, antes mesmo de uma apresentação de defesa pelo réu, para tentar facilitar esse acordo amigável entre as partes. Então, o juizado ele tende a
a, a esperar essa conciliação sem precisar fazer todo o procedimento para chegar numa decisão, numa sentença. E eu acho que outro ponto também que é bastante observável nesse tipo de situação é, vamos supor, eu tenho um processo contra você, entrei com o processo, é citado para comparecer numa audiência de conciliação, mas apresento sua defesa me xingando. Descendo o cachorro, falando que eu tô errado, que eu tô viajando, que é loucura da minha cabeça. Falando horrores, eu vou ler essa defesa, vou chegar na audiência de conciliação, vou mandar tudo aí, com perdão da palavra, merda. E ferrou, não vai ter conciliação. Então a ideia aqui, realmente, antes, inclusive da defesa do réu, é justamente para facilitar que os ânimos vão estar um pouco mais tranquilos ali para uma possível conciliação, né? Para um possível acordo amigável, uma resolução amigável ali daquele conflito, né? Acho que é justamente por isso Perfeito, a ideia perfeito. da conciliação ser antes de uma defesa, né? O CPC acho que tentou pensar um pouco nisso, mas falhou ali nessa parte, né? Ele falou, acho que devia ser antes da defesa mesmo, para tentar ter mais acordo. É, É, os talvez meios se mostrem mais eletrônicos, efetivo, né? então, talvez fosse tivesse mais, mais adesão também à conciliação, né? Bom, os meios eletrônicos, as audiências de conciliação ou mediação, inclusive nos juizados, eles podem ser realizados também por videoconferência ou outros recursos tecnológicos de transmissão de som e imagem em tempo real. Então, o tribunal ele pode adotar essa sistemática da videoconferência para tentar para fazer as tentativas de acordo. Perfeito. E aqui a gente tem, relativamente a uma legislação antiga, um intervalo entre audiências, diferente lá do procedimento comum, que hoje o intervalo é de 20 minutos. As pautas de audiência de instrução devem ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora. A gente sabe que não ocorre também. Mas é o que consta da legislação, né? Consta da lei, então leva para a prova. E qual que é a consequência, então, da ausência das partes nas audiências? Ele pode gerar algumas sanções imediatas, como, por exemplo, pode ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, ou seja, a ausência de qualquer das partes, seja autor, seja réu, ele é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, o que pode vir a aplicação de multa. Exato, e essa multa é pesada, né? Se a ausência for injustificada, é uma multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, né? Que vai ser revertida ali em favor da União ou do Estado, a depender da situação. Então, tomar Perfeito. cuidado com isso, né? E também a gente tem a exceção, né? Quando a representação, né? Perfeito. Quando o próprio juizado ele possibilita essa representação, então o STJ entende que a parte tem o direito de não comparecer pessoalmente se ela estiver representada por advogado com procuração específica. Então aqui é um ponto importante. Se o advogado comparecer à audiência e a parte não comparecer, mas o advogado ela tiver esse poder de representação específico, com esses poderes específicos, que conceda poderes para ele negociar, transigir, fazer esse acordo, então, a STJ entende que não vai ser aplicado esse ato atentatório à dignidade da justiça, bem como essa aplicação da multa. Perfeito. E em caso de citação por edital, também não tem como aplicar uma multa pelo não comparecimento, né? O réu citado por edital, citar de forma ficta, não seria razoável aí a aplicação da multa. Em regra, ele vai ser inclusive defendido por curador especial, né? Perfeito. E acho que outro ponto interessante é falar sobre acompanhamento técnico, né? A gente já falou um pouco, mas como a regra geral do CPC, ele exige que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos durante a audiência. Caso tenha uma tentativa de acordo, ela seja frustrada e o juiz ele decida realizar a audiência de instrução imediatamente, isso pode configurar cerceamento de defesa também. E se o réu não tiver sido citado com uma antecedência mínima de 15 dias. Então, tomar cuidado com isso, né? Verificar o prazo para defesa. Se o juiz quiser já converter e ir para julgamento, já acolhe a defesa, já verifica com o autor eventual manifestação em réplica em mesa, de forma oral. Parte para a produção de provas. Se não tiver essa citação com prazo mínimo de 15 dias, isso pode ser configurar cerceamento de defesa e, inclusive, gerar nulidade de eventual sentença proferida nessa audiência, né? Perfeito. E aqui a gente vai aplicar também a regra do CPC para morte de procurador, né?
Se o advogado de uma das partes falecer, o juiz deve suspender o processo e conceder 15 dias para a constituição de um novo mandatário, sob pena de extinção, se for o autor, ou prosseguimento à revelia, se for o réu. Perfeito. Também, você já falou, mas acho que é importante a gente falar sobre a suspensão por precedentes. Então, se houver um incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, admitido sobre um tema de causa que está sendo julgado no juizado especial, uma audiência, um processo no juizado, eles devem ser suspensos até o julgamento do incidente. Então, o juizado está dentro dessa temática. Então, se tiver lá, tem que ser informado ao juizado para que suspenda esses julgamentos. Perfeito. E aqui, além da ausência do réu, a audiência, além de não contestar, se ele não comparecer aos autos, pode ocorrer o efeito processual da revelia, né? Que vai dispensar sua intimação para os atos subsequentes do processo e considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor, independente pela falta de defesa expressa, né? Então, tomar cuidado que, além da multa por ato atentatório de dignidade da justiça, a depender da situação, é possível a aplicação da revelia e o julgamento da demanda no estado em que se encontra pelo juiz em razão dessa revelia. Perfeito. Só para deixar aqui, acho que é um ponto que acho que cabe trazer, que o artigo 9 ele fala que nas causas de valor de até 20 salários mínimos, acho que a gente não chegou a comentar sobre isso, nas causas de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogados. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Então, isso daqui é importantíssimo você levar essa questão dos valores. Então, se for até 20 salários mínimos, poderão ser assistidos por advogados. Nas que forem acima, é obrigatória a assistência por advogado. E não esquecer que, mesmo na de 20 salários, alguns atos são afetos exclusivamente a advogados, né? Então, Perfeito. ficar de olho nisso e olhar sempre, né? Se é juizado ou procedimento comum, as consequências ali vão acabar mudando, né? A depender da situação. Perfeito. Bom, a gente está terminando um pouquinho antes do tempo, finalmente. Acho que o primeiro vídeo que a gente consegue terminar antes dos 40 minutos. O procedimento do juizado especial ele não é difícil. Ele é simples, a leitura dele não é difícil. É uma leitura até simples de ser feita, mas tem que tomar cuidado com esses prazos, com essas dinâmicas diferentes que o processo, que o juizado especial ele traz. Então, aqui nossa dica é essa: estuda, dá um enfoque nisso aqui que a gente trouxe para vocês, mas lê a lei ali, porque é rapidinho. Então, não precisa também gastar muito tempo lendo a lei, em um dia você consegue ler, e lógico, sempre fazer muitos exercícios sobre o juizado especial. Perfeito. E acho que, se você me permitir, eu vou fazer algumas apostas, você faz as suas também, e eu acho que pro 46º, falando em processo civil, já que a gente tá com um pouquinho mais de tempo, eu apostaria muito forte em recurso, agravo interno, agravo de instrumento, embargos de declaração e apelação, um deles é quase certo. Iria também para tutelas provisórias, de urgência e antecedente. A cautelar e a de evidência, você conhecendo bem a de urgência, você consegue tirar de letra. Cumprimento provisório e liquidação. Também sempre tem uma pegadinha aí de cumprimento provisório e liquidação. Juizados. Alguma questão de juizado vai ter. Não me recordo de alguma prova dessa que a gente analisou que não teve uma questão de juizado. Então, ao menos uma questão de juizado acredito que vai ter, se não forem duas. E se fosse aí uma quinta aposta razoável, eu iria do 942, da sistemática do julgamento esticado aí, substituindo A as embargos de técnica, né? divergência. Perfeito. Eu também acho que essas seriam as minhas apostas para essa prova. Pelo menos, olha, dessas 5, pelo menos 2 questões vai ter que cair. Não tem como. Acho que é muito difícil não cair 2 até 3 questões desses temas. O CPC ele é extenso, tem muitos assuntos. Eu colocaria provas também, acho que provas tendem a cair. Provas tendem a Provas cair. também acho que é algo que tende a cair. E normalmente com uma E questão concreta, né? Análise de um caso concreto que você vai ter que puxar, provavelmente tende a cair, sim. então, mas eu acho que está dentro desses temas aí, com certeza tem questões para sua prova. Perfeito. Então, aqui um checklist rapidinho para você. Estudar CPC em 7 dias. Vamos lá, como que ficaria? Então, eu estudaria os recursos, faria um mapa ali de todos os recursos, faria questões.
No segundo dia, estudaria o embargo de declaração, uma apelação, os seus efeitos e prazos. Um terceiro dia, eu estudaria o agravo interno, agravo de instrumento e alguns outros recursos, os outros recursos que sejam recurso especial, recurso extraordinário. No quarto dia, estudaria as tutelas. Como você bem disse, daria mais enfoque na tutela de urgência, na tutela antecedente, mas estudaria o tema das tutelas. Exato. No quinto dia, eu estudaria um cumprimento provisório de sentença, mais uma parte de liquidação e provas. E no sexto dia, os juizados. É uma lei que dá para você ler ali no dia. E no sétimo dia, eu faria um simulado só de processo civil e juizado, para você ver se você conseguiu entender toda a sistemática do processo civil, isso daqui que você precisa levar para a prova. Perfeito. E tenho muita certeza de que se você puxar um simulado, usa a IA aí, pede para ela simular questões aí pautadas nas últimas provas. Muito provavelmente 2, 3, 4 questões vão ser desses temas. Pouco provável. Sim. Citação é um tema também que é bastante contraditório por causa da questão de prazo, das formalidades. Então, daria uma olhadinha também no procedimento de citação, intimação. Mas, em regra, a grande maioria das questões eu acredito que você mata exclusivamente o que a gente trouxe aqui. Perfeito. Isso mesmo. Então, acho que é isso. Passamos ainda um pouquinho do tempo, como a gente adora, passar o tempo. Obrigado, novamente, por quem está nos assistindo até aqui. E se você está aqui, comenta. Comenta o quê? Juizado? Juizado é uma boa palavra. Juizado para nós aí, por favor, para saber quem você assistiu até o final. E se você gostou, deixa o like, compartilha com quem vai fazer o OAB, com quem está estudando para direito, quem está estudando para concurso. Juizado cai, geralmente, em alguns concursos. E assim, a gente precisa de vocês, para saber se vocês estão gostando, se vocês querem outros temas, se vocês querem outros formatos. Então comenta pra gente, manda mensagem lá no direct. Não gosto de comentar porque acho chato. Então manda lá no direct, manda lá o que você está achando, o que você quer. Às vezes você quer que a gente faça um vídeo específico de determinado tema. Então manda pra gente que a gente tá disposto a ajudar vocês. Perfeito. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a presença e o tempo de todos. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, curtam e comentem. A gente tem o nosso Instagram também. Sigam a gente lá no Instagram. A gente tem postado e vai começar a aumentar a quantidade de postagens lá de dicas. A prova está se aproximando, a gente sabe disso. O aperto no peito começa a surgir, a ansiedade bate e a gente está aqui para poder tranquilizá-los e tornar esse caminho um pouco mais tranquilo dentro do que a gente puder colaborar. Agradeço novamente ao tempo e disponibilidade de todos. Muito obrigado pela companhia e presença aqui nesse nosso episódio. Até um próximo episódio.